Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal. Peço a todos que não são inscritos ainda que se inscrevam. Por favor, fica à vontade aí para deixar seus comentários na área de comentários, caso você queira. Fica à vontade, deixa suas dúvidas, deixa seus comentários. Hoje, de uma vez por todas, a gente vai organizar a sua vida financeira. Então, para isso, eu quero que você pegue uma caneta, um papel aí, se tiver simples. Se você não tiver simples, se você também não quiser, é só assistir esse vídeo. Eu acho que mesmo assim você vai conseguir absorver e você vai, de certa forma, conseguir organizar a sua vida, mesmo sem papel e caneta. Mas assim, é melhor porque você já consegue ir colocando em prática. Então, assim, eu espero que até o final desse vídeo você consiga, de certa forma, saber ter aí um orçamento do mais simples possível, pelo menos para você entender quais são as suas limitações financeiras e quais são e o que você pode conseguir, né? O que você pode conseguir com a sua renda financeira. Então, assim, na verdade, isso é fundamental. Quando você precisa se organizar, é que provavelmente você tá gastando mais do que você ganha, ou até mesmo você não sabe nem o quanto você ganha de verdade para você sair gastando. Então, a ideia é ninguém tá vindo te salvar. Então, assim, esse é a premissa que se você não fizer nada para melhorar, não vai melhorar. Então, não vai vir gente te salvar. Teu chefe não vai te dar um salário melhor para melhorar isso. Se você tá desorganizado, se você não organizar, não vai sair do lugar. Internalizou isso? Entendeu isso? Entendeu que a vida realmente é o que é e você precisa acordar? Então, estamos preparados. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça nesse momento é que você saiba, né, que você pegue o valor que você ganha mensalmente e que você consiga assimilar que essa grana que você ganha, você tem algumas responsabilidades que são despesas fixas e outras despesas que são despesas variáveis. Então, assim, o que são as despesas fixas, né? Tudo aquilo que não tem como abrir mão, velho. Então, tipo assim, chegou o mês, você tem que pagar. Por exemplo, aluguel, conta de luz, conta de água, conta de telefone é um exemplo. Você também tem compra do mês. De repente você nem sabe o quanto você gasta na compra do mês. Você simplesmente vai lá no mercado e sai comprando. Quando você sabe o quanto você pode gastar em compra do mês, você já tem um orçamento. Isso faz com que, de certa forma, você tenha que respeitar esse orçamento. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha que gastar aí com compra do mês R$ 1.000. É um exemplo de um número aberto aí, para o número cheio para ficar mais fácil. Você não pode gastar mais de R$ 1.000, porque esse é o valor que você tem fixo, né? Então, passou disso, já começa a ser um custo, uma despesa variável. Então, assim, o que é fixo, você tem que manter fixo, você não pode gastar mais. Então, as coisas estão ficando mais caras, você vai ter que achar produtos substituíveis. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu gosto de considerar também como despesa fixa, aquelas parcelas que você fez e você se endividou para de repente comprar, sei lá, um ar-condicionado. Eu tô vendo um ar-condicionado aqui. Então, por exemplo, você vai comprar um ar-condicionado, você parcelou lá em 5, 6, 10 vezes, então isso também se torna uma parcela fixa. Por quê? Porque se você não pagar, você vai pagar juros, velho. Então você tem que pagar tudo em dia para que você não pague juros. Então, assim, se você atrasar, pagar juros é um absurdo, não pode atrasar. Então, trate suas parcelas, o seu endividamento como parcela do mês. Então, assim, são despesas fixas que, eventualmente, elas podem acabar, elas podem ter um fim. Existem outras despesas fixas que elas vão se perpetuar provavelmente por um longo tempo ou para a vida toda, como por exemplo o aluguel, que é o custo de moradia. Você vai ter que pagar a moradia para viver em algum lugar. Então, esse é o tipo de despesa fixa que você não tem muito como fugir, né? A não ser que você consiga comprar uma casa e aí esse custo, de certa forma, de moradia, se desembolsa de despesa com moradia, ele vai embora. Mas, obviamente que existe o custo de oportunidade, mas não quero deixar esse vídeo muito complexo, né? Com custo de oportunidade a gente fala em outra oportunidade. Então, assim, entendeu? Acho que você tem que conseguir entender o que significa a despesa fixa, né? Então, a despesa variável. O que é despesa variável? Basicamente, é aquela despesa que você tem ali um espaço para poder tomar decisão. Eu posso ou não decidir se eu vou a uma lanchonete, se eu vou a um restaurante, se eu vou tomar uma cerveja no bar, se eu vou para um show, se eu vou para a balada, se eu vou para o teatro. Eu posso escolher. Então, esse tipo de despesa que você pode optar e escolher, você pode inclusive até buscar um substituível, isso deve ser considerado como uma despesa variável. Então, despesa variável, de certa forma, é aquilo que você consegue mudar e que não necessariamente vai se repetir mês a mês. Então, é literalmente aquilo que você controla de fato. Então, quando você consegue identificar quais são essas despesas nesse momento,
nem precisa, e é um erro que eu vejo que muitas pessoas cometem, né? As pessoas, elas, para organizar a vida, o que que elas começam a fazer? Elas começam a olhar lá para trás, elas começam a olhar o que elas gastaram nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses e tal. Pode ser que existam economistas ou pessoas que vão dizer que isso é importante. Para mim, isso não é importante. O mais importante é você tentar entender quais são os seus hábitos que levam você a fazer desembolso, a gastar dinheiro. Obviamente que eu não tô querendo também dizer que você tem que, pô, ficar obcecado e, pô, pensar, pô, eu comprei e gastei, pô, R$ 10, sei lá, com bala, um exemplo, uma despesa muito pequenininha. Essa despesa, cara, você não precisa nem gastar seu tempo tentando, se lembrando dela, ou então até anotando. É uma despesa muito pequena que não vai mudar a sua vida. Obviamente que se for uma despesa pequena, que você repetir ela por milhares de vezes, centenas de vezes, ela vai se tornar uma despesa relevante. Mas essas despesas que não se repetem e são pequenininhas, não precisa nem se preocupar, tá bom? Porque provavelmente elas não vão se repetir. Então, você não precisa gastar tempo com isso. Então, assim, olha para as últimas 2 semanas e pensa em tudo que você fez, nos seus hábitos e como que você faz esses desembolsos. De repente, sei lá, você estuda em algum lugar, você vai na cantina, gasta uma grana. Então, por exemplo, esse é o tipo de situação que você pode estar aí desembolsando uma despesa variável. Muitas pessoas acham que o problema, na verdade, às vezes é a despesa variável, quando na verdade é a despesa fixa. Muitas pessoas não sabem fazer esse balanceamento das despesas fixas e das despesas variáveis, e acontece que, sei lá, vamos supor que você gaste, se você ganha, sei lá, R$ 10.000 por mês, que você ganhe R$ 10.000 por mês, né, seu salário. Se você tem uma despesa fixa, velho, de 9.000, obviamente você vai ter só R$ 1.000. Então você vai viver assim, sempre muito apertado, com uma massa de manobra assim muito pequena, porque você tem uma despesa, um custo de vida, uma despesa fixa muito grande. Então, de repente, você precisa mudar o seu estilo de vida, dar um passo para trás. E fazer assim, mudanças de despesas fixas são realmente muito difíceis, porque para você reduzir, normalmente você precisa fazer grandes movimentos na sua vida e você não quer isso, né? Então, assim, se você tem grandes despesas nesse momento que são fixas, talvez seja o momento de você começar a refletir se esse custo que realmente é fixo, né, realmente você precisa dele. Muitas das vezes a gente acaba botando a culpa no lazer, botando a culpa na despesa variável, quando na verdade não é. Na verdade você tá simplesmente, pô, você se endividou muito, você tem muitas parcelas para pagar, comprou muitas coisas ao mesmo tempo e você só precisa esperar o tempo para passar para que haja esse desafogo, né? Então, se você está na situação que você está realmente muito endividado e que não sobra quase nada no final do mês, a sugestão é, pô, cara, você vai ter que fazer mais dinheiro, então trabalha e para de se endividar, né? Para de se endividar, porque quanto mais o tempo passa, existem pessoas assim, pô, passou um mês, pagou, acabou uma dívida, ele já quer colocar uma outra, já quer achar alguma coisa para fazer uma parcela ali para, enfim, para, sei lá, para comprar alguma coisa. Então, se esse é o seu problema, é um problema muito mais mental e comportamental, que eu sugiro às vezes até mesmo procurar ajuda, né? Mas procure trabalhar isso. A maioria dos nossos problemas também a gente consegue resolver sem psicólogo e especialista, mas assim, procure trabalhar nisso, tá bom? Então, as finanças pessoais, elas são, de certa forma, não apenas uma questão matemática. As pessoas, elas acham que é uma questão sempre muito matemática, quando na realidade são hábitos, são comportamentos. Então, olha para o seu comportamento, vê se de repente você não estava fazendo dívida por impulso, ver se as decisões que você está tomando, de repente, não são decisões de impulso, que está fazendo com que as suas despesas fixas fiquem maiores do que deveriam ser realmente, tá bom? Então, qual que seria o mundo ideal para mim, tá? Que eu vejo, o mundo ideal é 50% de despesa fixa, 50% de despesa variável. Se você tem hoje 70% de despesa fixa, talvez você precise começar a buscar maneiras de ganhar mais. Caso você não consiga ganhar mais nesse momento, talvez seja o momento de você reduzir a sua despesa fixa. 70%, de certa forma, você conviver com 30% com despesa variável, você vai ter um certo lazer. Mas isso te dá uma massa de manobra muito pequena para você, de repente, fazer uma poupança, para você aportar, para você realmente começar a criar um patrimônio. Então, o ideal seria assim, pô, 50% aí no máximo aí de despesa fixa. Eu sei que o mundo não é um mar de rosa, de repente você é um pai de família, você tem uma família para
pra cuidar e tal, e tá tudo bem, tá tudo bem esse tipo de situação, mas é possível mesmo assim, com 30% sobrando, que você consiga gerar um patrimônio, só que você vai ter um pouco mais de paciência e os seus gastos, eles vão ter que ser muito mais pensados e muito mais calculados, né? E obviamente que eu não quero que você se torne uma pessoa ansiosa, uma pessoa inquieta por conta de entender que de repente você tem muitas despesas fixas aí que talvez isso esteja inibindo, né, fazendo com que você te limitando, fazendo com que você não consiga aportar mais, com que você não se desenvolva. Então eu quero que agora você faça isso. Para o vídeo se você precisar, mas cara, olha as suas despesas fixas e começa a anotar aí. Quais são suas despesas fixas, né? O que você não pode abrir mão, que você não está disposto a abrir mão, ou aquilo que você até pode abrir mão, mas você não quer, né? Então, tipo, todo mundo vai saber o que é despesa fixa e o que é despesa variável. A despesa variável, para mim, pode ser diferente de uma despesa. A minha despesa variável pode ser uma despesa fixa para você. Mas, assim, é uma questão de você mensurar esse tipo de ouvir a sua própria realidade, né? E mensurar esse tipo de impacto. Uma vez que você fez isso, você sabe quais são suas despesas variáveis, suas despesas fixas. Eu espero que você esteja disposto a colocar mais uma despesa fixa dentro do seu orçamento. Sim, é uma despesa que talvez seja a despesa mais importante da sua vida, que você tem que colocar aí no meio, que é pagar você mesmo, né? Abrir um crediário vitalício com você mesmo. Então, assim, você vai contratar de você mesmo um boleto não, desculpa, aquele crediário das Casas Bahia que é gigantesco, né? E aí você vai ter que se pagar todo santo mês. Então, eu preciso que você determine que desse percentual que sobrou da despesa variável, que você determine que um pouquinho daquilo seja disponível para aportes financeiros, para poupança. Não precisa ser muito, precisa ser o quanto dá. Você precisa criar essa disciplina de reservar essa grana. E na medida que você for tendo essa disciplina, você pode ir aumentando, você pode ir reduzindo, mas assim, eu preciso que você sempre utilize essa métrica, né? Esse entendimento do que é despesa fixa, o que é despesa variável, e que você não abra mão dessa despesa fixa que é o pagamento para você mesmo. Vamos dizer que não dá. Pô, Eric, não dá, eu tenho, sei lá, 80% de despesa fixa, 95% de despesa fixa, só fico 5% de despesa variável. Cara, então vai ter que dar um jeito de ganhar mais. Então essa é a realidade do jeito que ela é. Eu não sei se você vai, o jeito que você vai dar, o jeito que você vai arrumar um novo trabalho, uma maneira de ganhar renda extra, se você de repente vai estudar para melhorar a renda no seu próprio trabalho, ser promovido, você precisa dar um jeito. Então, se você hoje ganha, sei lá, seus R$ 2.800, R$ 2.300 e 95% da sua renda está comprometida já mensalmente, você precisa ou diminuir as suas despesas fixa ou você precisa ganhar mais. Não tem, gente, não tem milagre. Então, assim, a realidade ela é como ela é. E se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar, você vai viver ansioso. Então, a primeira coisa é o seguinte: encara a realidade como ela é, coloca a bola no chão e entende o que você precisa fazer. Você ganha isso e você gasta isso. É factível manter esse estilo de vida? Então aí fica a seu critério. E não se subestime, não subestime o seu poder de ganhar mais, de fazer mais dinheiro. Às vezes a gente acha que não tem tempo, que não dá mais. Cara, não subestime a sua capacidade de fazer grana, sua capacidade de se desenvolver, a sua capacidade de ganhar. Você tem uma chance incrível, que é a vida, né? Você tem tempo, você tem uma cabeça, né? Você tem um cérebro, você tá preparado para fazer aquilo que tem que ser feito para começar a ganhar mais e melhorar de vida. Não ache que você é incapaz, não ache que você vai viver a vida toda nessa situação que você tá hoje, ganhando a situação que você tá hoje. Se mexe, dá um jeito, se vira. Então, faz isso. Colocou lá despesas variáveis, despesas fixas, vê o quanto que você pode
aportar todos os meses. E agora eu quero também que você pense em outras maneiras de repente mudar os seus hábitos, né? De repente você tá hoje com hábitos que são não tão saudáveis, né? E que te consomem muita grana, né? Então, vamos falar exemplo que normalmente acontece com muito jovem. Então, você vai pra balada, enche a cara de cachaça, no outro dia você tá com dor de cabeça, tem que comprar remédio pra dor de cabeça, tem que comprar, sei lá, Gatorade porque você tá ruim. E eu falo isso porque eu, né, já passei por isso, né? Você tá ruim ali e assim, o que que aquilo te trouxe de resultado, né, concreto, além de ressaca moral, ressaca de cachaça e está se sentindo mal ali? Nada. Será que de repente não é o momento de você encontrar um novo hobby, um substituível para esse seu hobby? De repente sim, de repente chegou o momento. Agora que você realmente entendeu, acordou para a vida, de repente seja o momento. Você não precisa também cortar zero, você pode até diminuir a quantidade de vezes que você vai, a frequência de vezes que você faz aquilo que você tem que ser feito. Não é para cortar hobby, rapaziada. Não tô falando para vocês viverem só sobrevivendo, né? É claro que todo mundo tem que ter seu hobby. Então, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, o hobby, o que você tá vivendo, não é para sua realidade. Né? Às vezes, até mesmo, até é da sua realidade, mas você para os seus objetivos, que é um objetivo de melhorar de vida, talvez você precise dar um passo para trás, viver num nível um pouco, no estágio um pouco a menor, que é o momento. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não, eu espero que eu não tenha deixado ninguém triste e tamo aí junto. Até a próxima. E tchau, tchau.